I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, amigos! Nós vamos começar a nossa terceira unidade com funções. Bem, mas antes de começar realmente o conteúdo próprio de funções, nós temos que estudar alguns elementos das funções. Bem, eu coloquei aqui como funções 1, nós vamos estudar as funções chamadas como lineares, depois a função quadrática. Bem, para essas funções aqui, que eu vou focar as funções de primeiro grau, nós vamos começar a estudar par ordenado, plano cartesiano, eixos. Vamos entender o que é o domínio e imagem de uma função, a lei da função, a função quando é crescente ou decrescente. Muito bem. Vamos começar com as noções iniciais, com o par ordenado. Bem, o par ordenado nada mais é que uma combinação padrão x, y. Sempre nessa ordem, tá, gente? O x na frente da vírgula, o y após a vírgula. Pode ser também expresso assim. Ou também pode ser expresso x, y. Certo? Como vocês preferirem. O que é que acontece? Vamos supor que você tem um determinado conjunto de informações chamado conjunto A, que é dado por 0, 2 e 8. E você tem um conjunto B com a informação 1, 3 e 9. Como você faz um par ordenado do tipo A, B. Eu, então, estou querendo ordenar os valores de A em relação ao valor de B. Assim, o primeiro valor de A, eu vou colocar em parênteses, tá? Deixa eu tirar de chaves, parênteses. O primeiro valor de A é o 0. Então, ele se relacionar com o par ordenado dele em B, que o P é o primeiro valor também, que no nosso caso é 1. Observe, então, que eu fiz um par ordenado. Par porque tem duas coordenadas, que nós chamamos de x e y. Nesse caso, é AB. Logo, o segundo par ordenado que eu posso formar de A com B é sempre A, o primeiro valor, 2 então, já que é o segundo, e o respectivo segundo de B, que é o 3. Assim, o meu terceiro par ordenado ele será o 8, 9. Se tivesse mais um número aqui no A, não daria para fazer par ordenado, porque precisa-se de dois números para se criar um par. Logo, temos aqui um par ordenado formado. Da mesma forma, se eu fizesse B em relação a A, eu iria começar com B e pegar o seu valor respectivo em A, que é o primeiro valor, que é o 0. Assim, eu inverteria toda a sequência do par ordenado no lugar do x, colocando o y, ficando então dessa forma. Certo? Logo, eu fiz aqui um conjunto de par ordenado A, B e B, A. Muito bem. Sabendo que nós precisamos sempre de pares ordenados para identificar um ponto no espaço, criou-se a noção de plano cartesiano. Mas o que é o plano cartesiano? É exatamente o encontro de dois eixos. Temos aqui, então, duas retas infinitas, onde uma é representada pela letra x e a outra é representada pela letra y, que desse x nós chamamos
Deixa eu dar uma pesquisada nesse nome aqui. Só abscissas. Vamos ver se é assim. Já volto. Oi, voltei. Não tem esse I aqui não. É abscissas, assim mesmo. Nós chamamos de X o eixo das abscissas. E o eixo Y, ele é chamado de eixo das ordenadas. Por que esse nome? Convencionou-se dar um nome a cada eixo. O eixo na vertical, ordenadas, representado pela letra Y, e o na horizontal, X, representada com o nome de abscissas. Ok. O que isso quer dizer? Vamos voltar aos nossos pontos, né? Os nossos pares ordenados. O que significa isso? Olha só. Nós temos, então, possíveis x e y. Vamos começar com o primeiro, A por B. Vamos dizer que o A é o x ali? Então, tenho possíveis valores para A. O 0, vou colocar aqui o 2, né? Considerando que aqui é o 1, e o 8 está aqui, mais afastado um pouco. O B, vamos dizer que é o nosso y, então esse aqui é o 0. Ah, por que o senhor colocou logo o 0 aí, né? O 0 aqui no encontro dos dois eixos. De acordo com o plano cartesiano e sistema de coordenadas, o encontro dos dois eixos, os ordenados e abscissas, é a origem deles. Então, aqui chama-se origem, e a origem é representada pelo 0. Então, essa é a origem do plano cartesiano. Logo, 0, onde tudo começa. Se eu quero marcar o par ordenado 0 e 1, eu tenho que procurar o 0 no x e o 1 no y. Então, 0 no x está aqui. 1 no y está bem aqui. Eu marco um ponto. Encontrei o 0, 1, par ordenado. Se eu quero agora encontrar o 2 ou o 3, eu vou ter que marcar 2 aqui e o 3 aqui. Só que agora eu tenho que encontrar 2 está aqui, o 3 está aqui. É o 2 no x e o 3 no y. Ou seja, encontrei o outro ponto. Se agora eu quero encontrar o 8 e o 9, é 8 em quem? O 8 está no lugar do x. Então, no x tem um 8. E o 9 no lugar do y. Está aqui, faço isso e encontro mais um ponto. Observem que todo par ordenado, num plano cartesiano, que é formado por dois eixos, chamados um ordenada e o outro abscissas, nós temos então pontos. Formação de pontos. Exatamente. Cada par ordenado, eu posso dizer que ele é um ponto no espaço. Um espaço que nós estamos chamando de espaço é justamente a região do plano cartesiano que você pode fazer essa anotação de pontos. Ou seja, este lugarzinho aqui é o lugar deste ponto que é 2 e 3. É o cruzamento desse prolongamento aqui, né, dessas coordenadas. Então aqui é onde cruzam as duas coordenadas, é onde fica o ponto. Certo? E por que esse daqui não sai daqui? Porque ele está na posição 0 no x e 1 no y. Tá bom? Vamos então fazer com o BA. Vamos ver esse par ordenado que nós formamos ali. Traçando mais um plano cartesiano. XY. Eu então tenho 1, 0. Agora eu sei que é 1 no x e 0 no y. Nosso pontinho está aqui. Eu sei agora que é 3 no x e 2 no y. Nosso pontinho ele vai estar aqui. E o último é 9, 8. 9 no x, 8 no y. Observem que eu estou sempre fazendo um prolongamento para encontrar esse ponto. Do jeito que
Se eu estiver no eixo das abscissas, no x e na horizontal, eu tenho sempre que prolongar na vertical para encontrar o valor correspondente no y que estará, ele não é em pé, na vertical, ele vai estar sendo preenchido na horizontal. Eu fiz o exemplo aqui para ilustrar para vocês como surge o sistema cartesiano, o sistema coordenado de coordenadas, né? O plano cartesiano e a nossa primeira noção de pontos, ou seja, para se ter um ponto no espaço, nós precisamos de duas coordenadas. Uma é a x e a outra é a y. Logo, nós chamamos o x e y de coordenadas. X e y. Assim, com essas duas coordenadas, nós obtemos um ponto. E o que esse ponto significa? Uma região no espaço que nós podemos nomeá-lo com a letra maiúscula qualquer. P, A, D, ou simplesmente não precisamos nem colocar algum nome para ele, porém, se você quer identificar aquilo como um ponto, você tem que nomeá-lo com, por exemplo, esse ponto aqui, 98. Ele é um ponto, vamos dizer, P, 98. Então, você sabe que a coordenada dele é a 98, 9 no X, 8 no Y, está bem aqui, e o nome dele aqui é o P. Beleza? Muito bem. Com isso, nós vamos começar a entender como se comportam as funções. E nós vamos fazer gráficos como esse. Porque tem algumas funções que nada mais é do que identificarmos esses pontos e fazermos a ligação deles. E quando nós ligamos esses pontos, o que surge? Uma reta. E nós temos uma função especial que nos dá esse gráfico de uma reta quando nós ligamos esses pontos. Tá bom, gente? Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês os quadrantes do plano cartesiano. Essa região aqui é uma região onde o y e o x ele é positivo. Nós chamamos essa região de primeiro quadrante. O nome é quadrante. Essa segunda região aqui, observe que a direita do zero é 1, 2, 3, 4 e vai crescendo positivamente. À esquerda do zero, nós temos aqui menos 1, menos 2, o menos 3, sabe? Todos os números negativos estão à esquerda. Para cima do zero do y são os positivos, então abaixo do zero é o menos 1, é o menos 2, é o menos 3, o menos 4, infinitamente, porque essa reta é infinita. Então, o que acontece? Nós podemos encontrar valores positivos e negativos tanto para o x quanto para o y, tanto no eixo das ordenadas quanto no eixo das abscissas. Então, nós temos aqui o local do segundo quadrante, onde o y é positivo e o x é negativo. O terceiro quadrante fica logo aqui embaixo. E o quarto quadrante é este último aqui. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Se eu falar para vocês que um determinado ponto está no terceiro quadrante, você já sabe que ele está nessa região. Beleza, gente? Ok, fiz os exemplos só com o primeiro quadrante, mas vocês podem encontrar nesses quatro cantos do plano ou 4 espaços do plano cartesiano. Tá bom? Ok. Com isso, nós vamos entender o que é o domínio em imagem e uma lei de uma função. Nós vamos trabalhar com a função do tipo 1, que eu separei como tipo 1, que é a função do primeiro grau, ou nós também chamamos de função afim. O que isso quer dizer? Quando nós temos uma lei da função dada por f de x, esse f de x está indicando que o que você colocar aqui depois da igualdade é uma função de x. O f vem de função e o x
é da onde ele está sendo, vamos dizer assim, colocado como a função de que a variável que pode ser mudada é o x. Então aqui você vai ter uma expressão, que pode ser uma expressão de primeiro grau, uma expressão de segundo grau, ou outras variações que nós vamos estudar com o passar aqui dessa unidade. Vamos colocar um exemplo de uma função x mais 1. O que acontece com esse x mais 1? O f de x, eu já falei que ele representa uma função. Também ele pode ser escrito como um y, tá, gente? X mais 1. Eu não acabei de falar que nós precisamos, para fazer um par ordenado de uma coordenada x e uma y? Pois bem, eu estou dizendo então que o y ele depende do x. E com certeza, se o y não dependesse do x, não daria para a gente encontrar um ponto. Então o y depende do x. Tá bom? Mas as funções geralmente são assim. Y dependendo do x e não x dependendo do y. Mas você pode encontrar funções também que o x depende do y. O x está aqui e o y cá. Muito bem. O que acontece? A gente organizando para sempre ser y igual a alguma coisa, isolando o nosso y ou isolando o nosso f de x, nós encontramos o que nós chamamos de lei da função. O que é lei da função? Lei da função é essa outra expressão onde deve ser obedecida, porque ela é uma lei, deve ser obedecida quando você for formar pontos, encontrar valores, tanto para x quanto para y. Muito bem. Nós temos o que nós chamamos de domínio em imagem. O que é o domínio? O domínio é a região nas abscissas que pode surgir valores. A imagem é o valor que você encontra nas ordenadas de acordo com as abscissas. Vamos partir para exemplo prático. Como você faz um domínio, encontra o domínio, encontra a imagem. Digamos que essa função é dada para você. E não falam nada que ela é limitada a alguma coisa. E se ela não é limitada a nada, ou seja, ela não tem nenhum tipo de limitação, é somente isso, você vai simplesmente fazer uma tabela. Vai colocar x de um lado. Do outro lado você vai colocar o y. E você vai fazer os pares ordenados. Como, professor? Com o primeiro valor que você pode imaginar. A origem. Começando com 0 no x. Quanto é o valor do y? Aí você tem que obedecer à lei da função. Você vai pegar o valor 0 e vai colocar no lugar do x. Y vai ser igual a 0 mais 1. Quando o x for 0, o y vai ser o número 1. E quando o x for 1, que é o segundo valor lógico que nós podemos fazer, sempre na casa dos números decimais, dos números naturais, na verdade. Não vamos começar com o número negativo para não complicar a nossa conta, né? Já que nós temos que atribuir valores, nós temos que chutar valores, né? Chutar valores para o x. Para quê? Para que nós possamos identificar quais são os valores de y. Se não tem nenhuma restrição aqui, nós podemos simplesmente começar do 0 e ir subindo de 1 em 1. Então, eu quero fazer 1,1, 1,2, fique à vontade, pode ser qualquer valor que a lei da função será obedecida, beleza? Não precisa ser de 0, 1, 2, se você quiser fazer 0,1, 0,2, 1,5, 3 quartos, fique à vontade. Qualquer valor que você atribuir, a função irá obedecer, o y irá obedecer à lei da função. Basta então você pegar o valor que você atribuiu ao x, 1 e substituir aqui e ver quanto é que dá o y. Ora, y vai ser 1 mais 1, quando x for 1, y vai ser 2. Observe que eu não estou fazendo conta porque está fácil de fazer, né? Porque a lei é x mais 1 para o y. Então, quando o x for 2, o y vai ser 2 mais 1, 3. Entenderam como é a situação? Quando o x vier a ser 5, quanto é que vai ser o y? Y vai ser 5 mais 1, 6. E assim vai obedecer sempre essa lei. E isso é uma função.
O domínio você pode atribuir valor se não tiver nenhuma imposição sobre ele. Agora, se você souber que o seu x ele tem uma limitação onde ele não pode ser maior do que 3, por exemplo, o x ele está entre 1 e 3, você tem uma limitação no seu domínio, ou seja, os números que você vai ter que utilizar para chutar os valores não pode nem ser menores que 1 e nem serem maiores que 3, porque o x está aqui nesse intervalo. Então isso aqui nós não podemos dizer que um 5 pode estar ou 0 pode estar valendo para essa lei da função, tá certo? Então os valores que nós poderíamos escolher, caso tivesse uma imposição, uma restrição como essa, tinha que ser o quê? O 1,5, né? O 2, 2,5, poderia ser 1,1, né? O 2,9, mas nunca passando, nunca chegando a 3 e nem sendo menor que 1, porque o y está aqui dentro dessa faixa de números, ou seja, do 1,1 até o 2,9. Qualquer valor que se encontrar aqui dentro está dentro do domínio. Fora disso, a função não vale. Mas como o nosso exemplo não tem uma restrição, o domínio você pode atribuir qualquer valor porque ele pertence aos números reais. E os números reais são praticamente os nossos números conhecidos. Certo, gente? E a nossa imagem também vai ter aí um comportamento real, tá bom? Mas isso, professor, serve para quê? Né? Fazer isso aqui, você me deu uma função, eu fiz uma tabelinha, eu não sei para que serve. Quando nós formos fazer o nosso plano cartesiano, onde é que ficou o eixo x e o y? O y é em pé, o x é o deitado. Nós iremos ligar esses pares ordenados. Observe como você achou o x e y. Você acabou fazendo pares ordenados x e y. Então, vamos ligá-los aqui e ver qual desenho que essa função nos oferece. Ou seja, quando o x for 0, o y vai ser 1. Então, aqui no 1 do y, 0, 1. Tem um ponto. Quando o x for 1, aqui no x for 1, o y vai ser 2. Então, aqui no 2, você terá um ponto onde você tem que prolongar perpendicularmente. Você vai ter que prolongar, ou seja, se aqui está reta, o prolongamento será perpendicular. Nesse caso, à direita, porque o 1 é positivo, ele está do lado de cá e não do lado de cá, né? Menos 1. Logo aqui você vai ter um ponto. Se você tem para o x2, valor 2, o y é o valor 3, você também deve prolongar essas retas até você encontrar aqui mais um ponto. E quando o x for 5, né? Sempre vocês começam com o x, tá, gente? E depois vocês encontram o y. Sempre isso, tá? Sempre atribuindo valor ao x para o y vir automaticamente. Observem que nós fazemos aqui agora a ligação dos pontos. Nós temos uma reta. Isso é uma função do tipo de primeiro grau. Primeiro grau porque está aqui a incógnita, a nossa variável x elevado ao expoente de grau 1. Então, é uma reta, beleza? Nós vamos estudar futuramente esse tipo de função. O domínio imagem, nós temos então aqui que para o domínio dessa função, nós temos o domínio onde x, vou fazer melhor, x pertence aos números reais e a imagem y também pertence aos números reais, certo? Pois não temos nenhum tipo de restrição. Se fosse nesse caso, seria assim: domínio pertence aos números reais, na verdade nem seria assim, seria domínio x pertence aos números reais,
Tá ok, bota uma barra em pé. Aqui, 1 está entre 1 e 3. E aí encerramos o domínio e em nossa imagem nós íamos verificar se ela ficava entre um número e outro e ela não passava disso. Pronto. Tá certo, gente? Então o domínio sempre está relacionado ao x e a imagem está relacionada ao nosso y. Funções crescentes ou decrescentes. Nós vamos estudar isso tudo novamente. Tá? É só uma noção inicial para vocês se ambientarem e tentarem começar a entender como funciona a situação. Quando uma função é decrescente, quando uma função é crescente. No caso de funções que nós vamos estudar do primeiro grau, a função ela é crescente ou decrescente de acordo com o comportamento da reta. Eu estou falando aqui da função primeiro grau. Função do primeiro grau, que geralmente é uma reta, né? Só que uma reta ela pode ter uma inclinação tanto para a direita quanto para a esquerda. Então o que nós vamos fazer? Se você tem um gráfico de uma reta assim e um gráfico, uma outra função que ela tem esse comportamento aqui, qual você pode dizer que é crescente, qual você pode dizer que é decrescente? Simples. Vocês vão simplesmente tapar o lado esquerdo da função e enxergar o y só do lado direito. Olha só como é simples. Para você identificar se a função é crescente ou decrescente. Ó. Você não vai desprezar tudo que está do lado esquerdo do y. E você só vai olhar o lado direito. Aqui. Em relação a x. Em relação a x, ela está subindo ou ela está descendo? Ó, aqui está o x. Essa daqui está subindo, então esta é crescente. Ela está subindo no y os valores dela. Ela está indo para o sentido positivo do y. Essa está descendo. Em relação a x, essa está caindo. Ela está se afastando do x, então ela está indo para o lado negativo. Então, quanto mais descer aqui o y, mais negativo vai ficando. Lembram disso? Eu falei ó, que o y é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai descendo, menos 10, menos 20 está aqui embaixo. Quanto mais você vai descendo aqui, mais negativo vai ficando. Então, ela está indo para o lado negativo da situação. Então, essa é decrescente. Simples assim. Só vamos usar essa parte da função para identificar se ela é crescente ou decrescente. E qualquer coisa que tiver aqui, qualquer rabisco, qualquer desenho, nós vamos desprezar. Na verdade, quando é função de primeiro grau, nós não vamos ter esse desenho. Não, porque senão eu vou ter que fazer uma análise de cada subida e cada descida que vai acontecer aqui. Função do primeiro grau, vamos focar nisso. Não vou falar de qualquer função, vou falar da que a gente vai estudar. Do primeiro grau sempre será uma reta, tá? Uma reta só, que tem dois modos de se comportar. Ou ela vai subir, ou ela vai descer. Às vezes nós nos confundimos, atrapalhando, esquecemos qual é a crescente e qual é a decrescente. Basta tapar o lado esquerdo e ver a reta a partir do lado direito, se ela está subindo ou se ela está descendo a partir do x. Se ela está crescendo, no y ela é crescente. Se ela está descendo do y, então é uma reta, é uma função decrescente. Ok, gente? Se tiver qualquer outra coisa aqui, deixa de ser função do primeiro grau. Eu quero que vocês foquem a função do primeiro grau. Bem, está aqui a nossa aula de hoje. Vamos revisar tudo isso aqui com o passar dessa unidade, para vocês ficarem feras em tudo isso. Essa é a aula de hoje e até a próxima.